Olá, pessoal, bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, antes da nossa leitura do tarô, eu senti de trazer essa mensagem para vocês. Eu creio que muitas pessoas possam estar precisando ouvir, possam estar precisando refletir sobre isso, né? Porque vieram em atendimentos, né? Essa pauta ela veio em atendimentos consecutivos, né? Então eu creio que não seja por acaso, eu fiquei refletindo e eu senti de trazer aqui. Muitas vezes nós nos comparamos com pessoas, seja pessoas, normalmente a gente se compara com pessoas próximas, né? Mas tem situações que a gente vai até se comparar com famosos, com pessoas aí midiáticas, né? Mas por que comparar-se com alguém só traz prejuízos? Vou explicar para vocês. Gente, falando do plano espiritual, do plano energético, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma missão. Dois irmãos gêmeos, exemplo, que foram criados, nasceram ali na mesma casa, tiveram a mesma criação aparentemente, eles são seres totalmente diferentes, com propósitos diferentes. Por mais que olhando até pareçam, né, semelhantes à personalidade, traços, características, né? Então imagina quando isso fica um pouco mais distante, né? Você, de repente, está se comparando com um colega da faculdade, ou um colega da escola, uma pessoa que tem a mesma idade. Poxa, fulano tem a mesma idade que eu, e já conquistou isso, isso, isso. Já avançou isso, 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 e eu estou aqui, né? E normalmente a comparação é nos diminuindo, né? Ou seja, esse caminho da comparação, ele sempre vai nos fazer perder. Ele vai baixar a nossa frequência vibracional. O que é a frequência vibracional? É um campo de energia que existe ao nosso redor. E é ele que vai atrair para a nossa vida aquilo que a gente, né, a gente vai materializando as coisas, a gente vai atraindo de acordo com o que a gente está vibrando. Então, quando a gente se compara, normalmente a gente diminui muito a nossa frequência, né? As frequências de vergonha, né? De medo, de culpa, são frequências muito baixinhas. E a comparação, ela tá dentre essas, né? Quando eu quando eu me comparo, eu tendo a baixar bastante nesses níveis. E aí eu acabo ficando... por que a gente fica assim, eu me comparo, eu sempre vou me achar menos, né? Eu fico por baixo, eu fico aí mais borocoxa, poxa, mas a fulana lá é tão maravilhosa, tá tão em forma, né? Aí você vai lá pra rede social e olha, poxa, fulano já conquistou isso, isso e aquilo, tem tanta coisa. Por isso que é importante a gente olhar pra gente, olhe pra você, olhe pra quem você foi ontem, pro tanto que você caminhou, olha tudo que você superou, olha em quem você se transformou, quanta coisa você teve que passar para chegar até aqui, as suas conquistas, né? As lutas, as situações que você enfrentou, os desafios. Então, alimente, escolha o que alimentar. Se eu escolher alimentar isso, me comparar, eu vou automaticamente me sabotar, eu vou me colocar para baixo e eu vou atrasar o meu processo de realizar aquilo que eu quero, que de repente eu tô vendo que o outro já conquistou, né? Então, olhe para você, veja a sua beleza com a sua história. Aquela pessoa, ela é um ser espiritual que tem um outro propósito. A missão dessa pessoa ela é outra. Não importa se vocês foram criados, se é um irmão seu, um irmão gêmeo, não importa. Vocês são seres totalmente diferentes. Não importa se essa pessoa
ela tem a mesma idade que você, se aparentemente ela foi criada da mesma forma, teve as mesmas oportunidades, estudou no mesmo lugar, trabalhou no mesmo lugar, teve o mesmo cargo, não importa. Pode ter certeza que vocês são totalmente diferentes, espiritualmente falando. E nós não precisamos buscar estar no mesmo nível que o outro. Isso não prova que a gente de fato teve sucesso, ou que a gente vai ter sucesso se alcançar aquele mesmo nível. Energeticamente falando, gente, espiritualmente falando, isso não existe. Então, confia em quem você é, siga fazendo o seu melhor, siga plantando dia após dia, que é esse o teu caminho, é realizar a tua missão aqui, tá? Não tente estar se identificar até pode, ou se comparar, eu diria, com a missão do outro, que ela é totalmente diferente da sua individual, tá bom? Vamos agora para o nosso vídeo, para a nossa leitura. Um beijo com muito carinho para vocês, uma ótima leitura a todos. Vamos saber então, gente, como está a mente, como está o coração dessa pessoa em relação a você hoje. Vou posicionar aqui os cristais, né? Vamos colocar aqui na opção número 1, no primeiro deck, a turmalina negra. Na opção de número 2, vamos colocar a ametista. E na opção de número 3, a sodalita. Então, respira fundo, concentra, conecta aí com a tua energia criadora, com o teu eu superior, mentaliza a situação. Se você está aqui não é por um acaso, né? Existe uma razão, existe um propósito, com certeza você foi trazido até aqui. Então, tira esse tempo, tira esse momento para você saber o que a espiritualidade ela tem a te dizer. Leva a sério, que eu tenho certeza que você vai ter a resposta que tanto precisa para essa pergunta, para essa situação, tá bom? Eu vou iniciar, gente, mas fique à vontade para pausar o vídeo, tá? Eu vou iniciar a leitura com a opção número 1, né? A opção da turmalina negra. Vou colocar para cá. A 2 e a 3. Vou cuidar para não trocar hoje, né? Na última vocês falaram que eu troquei. Vocês não deixam passar nada, né, gente? Ainda bem que vocês estão atentos, né? Gai, você trocou. Eu gostei de ver que o pessoal se deu conta. Ainda bem que vocês prestam atenção, né? Vocês estão ligados. Estão me vendo de onde, gente, hein? Qual é a cidade de vocês, o país, hein? Cidade, estado, país, continente, me contem. Como está a mente dessa pessoa? Como está o coração? O que essa pessoa anda pensando? Como estão os pensamentos em relação a você? O que se passa na cabeça dessa pessoa? O que se passa no plano mental dessa pessoa em relação a ti? Gente, Bartô chega a estar roncando aqui, tá? Não se assustem. Se sair no vídeo, enforcado. Ele tá aqui, ó, tá roncando. Bartô, hein? Nossa, um 5, outro 5 aqui, de ouros, um de copas. Nossa, 5 de copas, 7 de espadas. Vamos entender isso aqui melhor, né? Que essa pessoinha tá esquisita, viu? Temperança. Ah, tá. Nossa, eremita e 8 de espadas. Gente do céu. Bem, aqui é o seguinte.
essa aqui, gente, já veio com tudo, já começamos com tudo aqui, né? Opção 1 já veio, já. Gente do céu. Primeira coisa que me chama a atenção. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão no silêncio total, né? Ou é um silêncio total, ou era muita falação e muita aproximação e do nada mudou. Então tem um contraste muito grande, né? Tem gente que tá num silêncio total ou um afastamento nesse momento, um limbo, e outros era uma interação grande e tal, e aí teve uma quebra e tá contrastando demais agora a diferença, né? Talvez um esfriamento. E olha só, eu tô percebendo, deixa eu tirar aqui, que qualquer coisa, se eu precisar, eu pego de novo. Só pra... Eu tô percebendo aqui, gente, que essa pessoa, ela anda... se vitimizando, tá? Pensamentos dessa pessoa. Pensamentos de vitimismo, de coitadismo. Olha só, a gente tem um 5 de ouros aqui e um 2 de espadas, né? Parece que teve uma situação em que a pessoa pode ser que tenha se sentido um pouco pressionada, tá? Não é que você pressionou. Isso é uma coisa da pessoa, né? A maneira como o outro se sente é uma coisa do outro, né? Porque de repente aconteceu uma conversa, algo inesperado, a pessoa sentiu que veio com força algo na direção dela. Sabe por que eu tô falando isso? Vejam que tem um enforcado e um 8 de paus, né? Ou seja, a coisa tava ali meio... a pessoa desconfortável, né? Algo aconteceu então, né? Talvez isso que culminou neste silêncio. Então, de repente, a pessoa, ela não esperava uma reação tua, uma pergunta. Gente, às vezes não foi uma coisa grande, tá, que você fez. Quando eu falo pressão, não quer dizer que você tenha feito, como falei, talvez foi a sensação que a pessoa teve. Talvez você questionou algo, você colocou uma pergunta, sugestionou alguma coisa, você quis esclarecer um ponto, um fato. E essa pessoa aqui pode ter distorcido as coisas. Por isso que ela tá assim nessa posição de vitimismo. Ó céus, ó vida. Ninguém me compreende. Fulana não me compreendeu. Eu sou um pobre coitado, uma pobre coitada, né? Não fui compreendido. Não foram justos para comigo. Né? Eu tô sentindo assim alguém aqui que tava talvez numa zona de conforto, porque essa pessoa é acostumada, ela tem esse costume de levar a vida dela meio que deixando as coisas para depois, sabe? A pessoa vai deixando as coisas para depois, a pessoa vai, como é que a gente diz? Protelando, né? A pessoa, ela protela, ela vai adiando as coisas, coisas importantes, eu digo, né? E aqui pode ser que ela estivesse fazendo isso entre vocês, uma coisa assim que já era para ter se resolvido, que já era para ter tido uma resposta mais efetiva, né? A pessoa, ela acabou esperando, deixando para depois. Só que a questão aqui que acontece é que ela não esperava, como eu falei, que você agisse como agiu. Aí essa pessoa aqui agora, nesse momento, ela pode estar assim se vitimizando. De repente, você só mudou com ela um pouquinho, para ela sentir. Você de repente deu um gelo, você respondeu ao que ela vinha fazendo ou não fazendo. Você respondeu com o silêncio ou com a tua postura. Ou de repente, em alguns casos, teve essa conversa mesmo.
né? Mas a pessoa, ela tá aqui, aqui eu sinto uma energia de tristeza, aqui a pessoa se sentindo meio traída, assim, né? Não traída de que você fez algo que faltou com respeito. Eu quero dizer aqui, assim, poxa vida, não fui compreendida, uma pessoa desconfiada, né? Então essa pessoa tá meio que na defensiva agora, né? Um 7 de espadas, pessoa meio na defensiva, achando que em algum momento você vai questionar algo, se você já não questionou, já não perguntou, né? E é interessante porque até assim, ó, a saudade tá batendo, a pessoa tá tentando controlar aqui a saudade, ela tá tentando administrar esse sentimento, né? Então, muito provavelmente aqui tá, como falei, né? A gente tá batendo a carência, ela tá sentindo falta, ela tá até pensando se deve ou não fazer algum tipo de contato, quebrar um silêncio que existe, um esfriamento, um gelo que se estruturou, né? Porque a pessoa também não sabe o que esperar de você. Eu creio que ela tenha sido, como falei, um pouco surpreendida aqui. Ela não estava achando que você fosse agir como você agiu, não estava esperando isso, né? Vejam que aqui é alguém que está administrando, controlando esse sentimento, essa saudade, essas lembranças. Aqui vejam que como nós temos duas, né, gente, as energias já das rainhas, então não é algo, eu não percebo uma coisa que é tão inicial, um sentimento tão novinho, tão sem base, já é um sentimento que ele está um tanto quanto avançado. É um sentimento que provavelmente foi nutrido. Essa pessoa nutriu esse sentimento. Essa pessoa tem um sentimento já que ele é genuíno, é um sentimento que tem um apego já, uma base de apego, né? Essa pessoa aqui pode parecer estranho, pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Porque você, poxa, mas a pessoa tá agindo assim, tá quieta, tá afastada, tá se vitimizando, mas tem isso aqui, que é o que eu vou falar, né? Essa pessoa, ela tem um senso em relação a você, mesmo vocês não se vendo agora, talvez isso até acentue uma preocupação, sabe, gente, com como você será que está, será que você está se alimentando, né, será que você está bem, se você está precisando de alguma coisa. Isso aqui é o coração da pessoa, né? A mente está sabotando, a cabeça está sabotando, mas no coração dessa pessoa existe um sentimento de quem se importa, de quem se preocupa com você, de quem quer que você esteja bem, de um cuidado, de se colocar no teu lugar. Ou seja, é um sentimento que ele amadureceu já. É um sentimento que ele tem base, é um sentimento genuíno. Tem pessoas aqui que até já estão há bastante tempo longe desse alguém. Né? A gente tem aqui o eremita, o 8 de espadas, talvez você esteja já um tempinho bem razoável, né? Vocês estão sem se falar, ou essa pessoa ela tá sentindo bastante, ela tá sentindo demais o que aconteceu aqui, tá? E como falei, não acho que tenha sido uma coisa grave nessa situação número 1. Não me parece nada tão grande, talvez até detalhezinhos, pequenas coisinhas, pequenas diferenças
e essa pessoa não esperava alguma coisa que veio de ti, um posicionamento, uma postura, uma fala, uma cobrança, né? E ela se perdeu, ela se recolheu, ela mudou, se colocou nessa defensiva, né? Se colocou bem numa posição defensiva. Não tá sabendo como agir agora. Essa pessoa não tá sabendo como agir, o que esperar de você. Foi surpreendido ou surpreendida. Tá com saudade, tá sentindo falta. Não tá conseguindo lidar com o silêncio, com a falta. Tem um medo, gente. Essa pessoa tem medo. Essa pessoa que tem muita preocupação, muito medo, e tem uma coisa aqui, viu? Tem a culpa também. Essa pessoa anda sentindo culpa porque pode ser que, apesar do vitimismo, mas a culpa também é interessante, porque a culpa, ela é algo, sim, muito que às vezes caminha ali de mãos dadas com o vitimismo, né? Pode ver que às vezes quando a gente começa a sentir culpa, todos já na vida já sentiram isso, né? A culpa ela é muito nociva, porque ela nos coloca numa posição, às vezes, de autopiedade, né? A culpa ela nos faz sentir impotência. E essa pessoa que ela tá, né? Com essa sensação, assim, de impotência. Um medo que esse silêncio entre vocês perdure. Ela não tá sabendo o que fazer, como agir. Vamos olhar mais, né? Vamos olhar. Eu vou abrir aqui para vermos o que mais espiritualidade pode nos mostrar por meio do tarô. O que mais podemos saber? A carta do envelope e os trevos. A árvore e a raposa. Falei, essa pessoa, gente, ela está numa defensiva, né? Claramente. Carta do cão, o aliado e o urso. Carta das nuvens, o sol. É interessante. Criança e a carta do homem. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Bastante informação aqui também, né? Essa pessoa, ela tá achando, eu não sei se você falou pra pessoa que ela estava sendo imatura ou infantil, que ela tinha que crescer, ou deu a entender isso, ou você de repente queria, essa pessoa achou que você queria controlá-la, né, ou controlá-lo, que você queria, que você não confia nas atitudes que ela tem para gerenciar a própria vida, sabe? Ela acha assim que você enxerga ele como alguém que tá perdido na vida, que não tem maturidade, sabe, gente? E essa pessoa, ela tá pensando em tudo que foi falado entre vocês, tá? Ela tá pensando nas coisas que foram faladas, que foram conversadas, nas coisas que ela queria ter falado, pequenos detalhes. Então essa pessoa, ela vem repassando na mente dela os scripts, como se fosse um script, né? Na memória ela vem lembrando aquilo que foi dito, das coisas que talvez foram conversadas ou não foram, que ela gostaria de ter falado. Ela tá achando também que você pode estar um pouco agora na defensiva, né? Já que ela também se colocou na defensiva, ela acha sim que você tem um sentimento, tá? Ela vem pensando que você tem um sentimento, que é um sentimento forte para muitos, ela acredita no teu sentimento, mas ela tá achando que você tá desconfiado, desconfiada. Então estão os dois, né? Ambos estão, porque a pessoa também tá, sem saber o que esperar de você.
Então, aqui como os dois estão muito na defensiva, muito desconfiados, faz sentido a coisa tá meio parada, né? Esse silêncio que se instalou. E se instaurou, né? A pessoa quer esperar, gente, a tempestade passar, né? Essa nuvem, essa névoa. A pessoa, essa pessoa, além dela ser mais devagar, no geral, para processar as coisas, ela é uma pessoa que tem certas inseguranças. Então ela quer deixar passar um pouco, ela quer retomar a confiança nela, ela quer sentir também que de repente não vai procurar ou conversar com você e as coisas vão, porque de repente vocês vão discutir, sabe? Eu senti assim que a pessoa ela quer em algum momento uma aproximação num tom de amizade, um tom leve, até para conversar essas coisas que ela andou pensando, né? Só que sabe o que eu sinto? Que aqui a pessoa ela ainda tá um pouco, como falei, ela tá meio briguentinha, entende? Então, é como se a pessoa achasse assim, ó, se vocês fossem conversar agora, talvez não ia ter aqueles acordos, não teria aquela paz. Para alguns aconteceu algo recente, ou é recente, ou a vida da pessoa nesse momento tá estressante, tá? A pessoa tá meio passando por problemas, por uma fase difícil, né? E aí não seria o melhor momento para juntar tudo isso, né? Ela poderia se irritar. Achei que essa pessoa é meio esquentadinha, né, gente? Um pouco, não sei se uma pessoa estourada, mas geniosa, bem temperamental aqui. Ela tem dificuldade de passar, né, vencer os próprios instintos, e talvez seja isso a tua crítica, né, a pessoa fica imaginando, poxa, fulana me vê como um imaturo, como uma imatura, como um crianção, uma criançona, né, como a gente diz aqui. Então a pessoa ainda tem coisas para processar. Ela acha que não é o melhor momento para colocar os pingos nos is, para esclarecer. Vai esperar um pouquinho essa nuvem aqui passar, tá, gente? Exatamente. Vai esperar um pouquinho. O arcanjo Raziel veio falar com você. Compreensão espiritual. Uau! Estou trazendo a você informações e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. Então esteja atento aos sinais, aos insights ao teu redor, pequenos sinais que às vezes a gente deixa passar, que a gente não olha, porque o arcanjo Raziel vem mostrar para você, te ajudar com essa compreensão espiritual para o teu momento. Ler os sinais, às vezes as respostas, gente, elas estão nas entrelinhas, estão nos símbolos, né? Verdades espirituais ao teu redor. Forte, né? Muito provavelmente para essa situação aqui, né? Então, não está tanto fora nos pensamentos, nas ideias, nos conselhos, né? As pessoas muitas vezes querem nos ajudar, sim, elas vêm com boas intenções, mas não esqueça que a tua resposta, o teu auxílio está na espiritualidade, nesses sinais que às vezes a gente acaba deixando, desconsiderando, né? Uau, forte. Fez sentido? Essa mensagem, ela te ajudou? Se te ajudou, gente, deixa o teu like, deixa o teu oi para mim também, aí adoro ler os comentários, saber de onde vocês me veem, faz toda a diferença aqui pro meu trabalho. É o feedback que eu tenho de vocês que me traz, né, a motivação, que me direciona também para os conteúdos que eu vou gravar, tá bom? Muito bem. Vamos à nossa leitura de número 2.
Vamos seguindo então a leitura de número 2, você que escolheu, se conectou com a ametista, o segundo cristal. Você que optou aí pela ametista, gente, deixa eu só ajeitar aqui. Tem um espelho aqui que eu consigo ver se a câmera tá ligada, né? A câmera não, como é que é? O microfone. Se para o microfone, fica mudo, aí eu perco, já aconteceu. Ainda bem que não foi vídeo todo assim, né? Foi pouquinho tempo. E aí, gente, como tá a vida, hein? Como estão as coisas? Me falem aí as novidades. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como tá a vida? Estão me vendo de onde? Estão me assistindo de onde? Qual é a cidade, estado, país, o continente? Onde é que a minha energia ela está chegando? Quero saber, me falem aí. O que está se passando na mente dessa pessoa, no coração? Como estão os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa em relação a você? Vamos lá, vamos saber. Temos uma rainha de ouros aqui. 6 de ouros. Pajem de copas. 6 de copas. Acho linda essa carta nesse deck. Pagenzinho de paus. 5 de espadas. Cavaleiro de espadas. Opa! 10 de espadas apareceu aqui. Ué, vamos entender, né? 6 de espadas e o 4 de ouros. Olha, tem pessoas aqui. Tem duas situações, tá, gente? E eu vou falar para vocês as duas vertentes que estão predominantes, digamos assim, né? Eu vou explicando para vocês. Mas tem algumas partes que elas são, sim, gerais, né? Essa pessoa, ela tem um pensamento que você é alguém diferente, tá? Então, essa pessoa, ela acha, ela pensa, ela imagina que você é alguém que tem um valor diferenciado. Que você tem... Essa pessoa admira até a tua autoestima, a força que você transmite, a tua beleza, né? Para mim, a rainha de ouros, ela é assim, falando de beleza, né, gente? Até por ser elemento terra, do cuidado, do zelo, com a aparência, os detalhes, né? Ela traz isso, né? O autocuidado, a vaidade, a estética, né? Então, ela é muito bonita. Não estamos falando aqui de gênero, tá? Não estou falando que tem que ser um homem ou uma mulher. Não, aqui é a simbologia. Não importa se você é um homem, uma mulher, não importa, tá? Mas essa pessoa, ela acha você alguém que se cuida, uma pessoa vaidosa, talvez até muito perfumada, que nesse jogo também me trouxe essa sensação do perfume, né? Dos autocuidados, você chama atenção, você investe em você. Essa pessoa te acha alguém muito encaixado em si mesmo. E automaticamente, ela acha que vale a pena investir em você, tá? Na cabeça dessa pessoa, ela não encontra alguém como você. Não encontra, não encontrou, não encontraria, seria improvável, tá? Para essa pessoa, você é quem ela sempre idealizou. Então, você é alguém que ela sempre imaginou, que ela sempre imaginou nos sonhos. Olha que bonito aqui. Nos sonhos, no coração, na alma, na mente, né? Todos nós temos aquele padrão, digamos, né? Que a gente imagina, a pessoa do meu sonho, ou do meu ideal é assim, assado. Na cabeça dessa pessoa, você é aquele perfil, é aquele padrão. Não tô falando aqui, gente, de aparência, tá? Isso, claro, que também entra, mas nem é o mais importante. É o conjunto, né? A tua personalidade, o teu jeito, a tua maneira de ser, a tua presença.
a forma como você a trata. A pessoa fica pensando no teu jeitinho de falar, de agir, nas conversas. Tem pessoas aqui, e agora sim eu vou para essas vertentes aqui, né, para as possibilidades. Tem um grupo de pessoas que está conhecendo alguém, ou é algo muito inicial, algo que você teve apenas, né, algo bem ou leve, não chegou a ser nada tão intenso, nada tão intenso não, nada tão estabelecido, né, que ficou mais no sonho, na idealização, estão se conhecendo, ou as coisas foram lentas e por isso, né, ainda não aconteceu. E para um outro grupo de pessoas, aqui tem gente buscando uma reconciliação, uma retomada dessa história. Por isso que também me traz essas nuances do novo, porque é como se fosse novo. De repente você seguiu por um caminho, a pessoa seguiu por outro, mas ficaram ambos aí na mente um do outro, no coração, não se esqueceram, né? Então, tanto que a pessoa, ela acha assim que não encontrou e nunca vai encontrar alguém como você. Tem pessoas aqui que mentalizaram alguém que é um amor lá da juventude, aquele amor da infância, aquela pessoa, né, com quem você teve aquela história, ou não teve história, teve lembranças apenas, né? E olha, para quem é o caso, assim, de você ter pensado num amor do passado, um amor da infância, algo assim, gente, essa pessoa, ela nunca te tirou da cabeça. Ela nunca te esqueceu, tá? Pode ser que aqui tenha pessoas com diferenças de idade, tá? Uma diferença de idade, a pessoa pode ser que ela se preocupe com isso, tá? Pode ser em algumas situações uma diferença que pode ser que passe pela cabeça da pessoa, que de repente não fosse dar certo por isso, ou que você não fosse sentir à vontade por isso, ou que alguém fosse ter preconceito, ou não fosse aprovar. Até mesmo, gente, situações em que não necessariamente é a idade, mas a diferença de momento de vida. Talvez o momento de vida, a situação de ambos, seja financeira, seja social, profissional, seja muito discrepante, né? Então, a pessoa, ela pensa um pouco nisso, principalmente se ela talvez tenha menos que você. Ela pensa, poxa, será que vão me aprovar? Será que fulano, fulana não me vê menos? Às vezes é até um nível intelectual. Pode ser que você tenha aí tem um nível intelectual maior, né? E a pessoa, ela acaba se sentindo aquém por não conseguir acompanhar, por não ter o teu conhecimento, ou alguma coisa que você já tem e a pessoa não tem. Às vezes até a beleza, pode ser, né? Pode ser. Não descarto isso, até porque a pessoa te acha alguém uau, né? Muita areia pro meu caminhão, tá? Então, se a pessoa acha assim, o teu cheiro deslumbrante, o teu cheiro marcante, a tua beleza deslumbrante, as tuas formas, sabe? O jeito como, o teu estilo, a maneira como você se veste, se cuida. A pessoa acha você um sonho. E, como eu falei, pessoas aqui que retomaram, que estão, né, de repente você pensou em alguém que não tá contigo, que vocês encerraram algo. Essa pessoa nunca te esqueceu, nunca deixou de pensar, ela acha ainda que você é aquela pessoa dos sonhos, aquela pessoa idealizada, aquela pessoa que, de repente, a vida não quis vocês juntos por situações N, né, por motivos N. De repente aconteceram fatalidades, situações que impediram a relação de vingar, de fluir, de prosperar naquele momento, né?
Olha, gente, tem uma coisa aqui que tá bem no centro e me chamou a atenção e é bem forte, tá? Tem gente aqui que sofreu muito, muito, muito. Essa pessoa se acha um fracasso em termos de relacionamentos, tá? Essa pessoa se acha um fracasso. Ela acha que ela não é capaz de como é que diz? De manter uma relação saudável, uma relação próspera, né? De segurar alguém. Olha que coisa, né? Talvez ela já fracassou em algum relacionamento. Talvez na relação de vocês, ela acha que, para quem teve uma história, né? A pessoa já, como falei, a pessoa pode achar que foi ela que não investiu o suficiente, que não conseguiu, que não deu suporte, que não cuidou, que não plantou coisas boas, né? E aí terminou e fica essa incógnita, né? Será que seria diferente? E essa pessoa pode ser, para quem eu estava falando que é algo inicial ainda, vocês não tiveram algo, que essa pessoa já fracassou na cabeça dela, isso, né? Claro. Em outro relacionamento, em outra história que ela teve. Então ela não sabe, ela tá perdida, ela não sabe se ela tem de fato, como é que a gente diz? Tem uma palavra, competência, né? Competência para, de fato, ser feliz ou fazer uma outra pessoa feliz num relacionamento, né, gente? Olha que coisa forte. Gente, deixa eu falar com o Cid, meu gatão, 15, 16 anos quase, né? Vem, Cid. Cid Nelson, ele tá... Vocês ouviram ele chorando, gritando, né? Ele fica reclamando, ele pensa com quem que a minha mãe tá falando, que não tá falando comigo. Aí me dá dó dele. Oi, amor. Oi, Cid. Pronto. Seguindo, então, só para acalmar um pouquinho ele. Cavaleiro de espadas, gente, com 8 de ouros, né, me traz essa sensação justamente que coisas precisam ser ditas, coisas precisam ser resolvidas. Essa pessoa sente que ela precisa fazer alguma coisa. E não ficar só esperando, não ficar ali de braços cruzados, né? Ela sente, poxa, eu acho que eu tô correndo contra o tempo, eu acho que eu preciso resolver isso aqui logo, porque senão eu posso perder, né? Eu posso perder como eu perdi lá atrás, eu posso perder como se eu agir como eu agi antes já. Tá muito forte essa combinação dos 6 de espadas com 4 de ouros, gente. Isso aqui... Nossa, essa pessoa aqui... Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Por isso que às vezes eu digo assim, a gente julga as pessoas, né? A gente acha... a gente vê a casca, a imagem, a gente acha... aquela pessoa ali não tá fazendo porque não quer. Ou aquela pessoa é isso e aquilo, é bem resolvida. Isso e aquilo. A gente faz uma análise do que a gente está vendo fora, né? Vocês não têm ideia do que essa pessoa aqui dentro dela, ela sofre, ela se debate, porque ela quer muito como se fosse fazer a coisa dar certo. Ela se sente numa tempestade mental. Vocês estão vendo? Adoro essa carta aqui. Porque retrata muito bem a energia de quando a gente tá, na verdade, saindo dessa instabilidade, né? Lá do 5 e o 6 ele ainda traz um pouco disso, mas ele já traz aquela paz. Eu tô navegando, eu tô saindo de uma tempestade, eu tô navegando, eu tô indo para águas tranquilas, eu quero essa paz, eu quero essa estabilidade de novo, né? Então, essa pessoa, eu sinto que você quase que é uma referência de paz para ela. Você a magnetiza
de uma forma que ela se sente puxada para você, porque você é referência de uma paz, de um aconchego, de uma estabilidade, de uma calma que ela precisa, né? E todos nós precisamos disso, de relações que nos tragam paz, de lugares que nos tragam aconchego, que nos tragam tranquilidade, né, gente? Senão não faz sentido, né, estarmos em relacionamento. O relacionamento é para nos fortalecer, né? E não o contrário, não para enfraquecer, tá? Só que assim, devido a tudo isso que a pessoa passou, ela ainda acaba se perdendo um pouco, né? Ela não sabe se ela vai ser um fardo, se ela vai pesar na tua vida, ela se sente muito culpada por erros, de repente, que já cometeu lá atrás. Então é alguém que eu senti essa pessoa assim ainda um pouco nesse campo emocional, ainda um pouco imatura, né? Um pouco ainda com aquela, me traz aquela sensação de alguém que está aprendendo a amar, ainda está aprendendo sobre si mesma, né? Querendo descobrir mais sobre o amor. O que eu gosto aqui nessa energia dessa pessoa é uma boa vontade e uma sinceridade, né? Então é uma pessoa que ela tende a ser sincera com você. Ela não vai ficar sendo uma coisa que ela não é, não vai ficar fazendo joguinho, não vai ficar encenando pra ti, sabe? Querendo ou se fazer de difícil, ou essas coisas que a pessoa sente, elas realmente são medo, tá? São fragilidades. Você vai notar que uma hora a pessoa pode estar de um jeito, outra ela dá uma mudada, assim, mas nada que te fira, nada que seja uma coisa que te faça mal, tá? Eu percebo uma coisa um pouco até na inocência de alguém que não quer errar e às vezes peca por não querer errar, a pessoa acaba errando no sentido de não fazer tudo o que poderia, mas é uma pessoa que tem um envolvimento e ela quer fazer, ela não quer ficar parada. Vamos olhando mais aqui. Vou beber um gole d'água, gente. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Como estão os pensamentos e os sentimentos? Ó, o plano mental aqui, falei dessa conexão, desse sonho, a pessoa que nunca esqueceu, né? E aqui, interessante, ó. Vejam que a gente tem a carta da serpente, a carta dos trevos. Vamos olhar mais aqui, né? O urso e a foice. Criança, âncora. E aqui também tem duas vertentes, tá? Bem certinho, duas vertentes. Pessoas aqui que, ó, como falei, né? Que a pessoa sente uma conexão espiritual, algo que é de muito tempo, algo que essa pessoa não te esquece, ela pensa em você todo dia, toda hora, todo momento, ela se sente conectada, gente. Aqui é uma conexão espiritual, tá? Essa pessoa sente essa ligação forte, genuína, verdadeira, intensa contigo. Aqui tem uma situação que essa pessoa tanto pode ser da tua parte quanto da parte da pessoa que havia algo, né, de alguém, tá? De repente triangulação, ou você tinha alguém, ou a pessoa tinha alguém, ou ambos, isso era o que impossibilitava, pode ser algo proibido,
né? Uma interferência ali na situação de vocês, né? Então, pode ser que houvesse aqui alguém na vida da pessoa. A grande maioria que sabe, né? Não é para todos, tá, gente? Não descarte a mensagem por conta aí de um detalhe, porque é uma leitura geral, né? Então, não é para todos, necessariamente, que havia uma triangulação. Aqui eu falo de situações de impedimento, né? Então, na cabeça da pessoa, isso aqui era um impedimento. Então, pode ser, ó, que a pessoa achava, por você ter alguém, isso era um impedimento, a pessoa se afastava, ou a própria pessoa na vida dela tinha algo, alguém, uma situação mal resolvida, uma pendência, né? Existem situações aqui, quando não é triangulação, gente, que tem uma coisa de... Falei ali que essa pessoa é um pouco, né, se acha menos, um pouco vulnerável, muitas opiniões que eram dadas, muita coisa que entrou na mente dessa pessoa para ela não se relacionar, pessoas que queriam ajudar e que acabam atrapalhando muitas vezes, né? Então isso pode ter sido uma influência, tá? Essa pessoa hoje, ela tem um sentimento de mais, apesar como falamos ali, né, de uma pessoa que ainda é um pouco verde, ainda está se desenvolvendo emocionalmente, essa pessoa ela já se sente mais independente, mais dona do próprio nariz, e ela está querendo tomar a autonomia, tomar o eixo, as rédeas da vida dela, né? Cortar poderes que ela deu, tirar poderes, né, que ela delegou a alguém sobre a vida dela. Essa pessoa, de repente, ela foi muito fraca em alguns momentos e ela se sente hoje mais pronta, mais preparada para algo. Ela vem se preparando há um tempo, né? Então, é aquela coisa, uma pessoa que, de repente, viveu ali muito tempo na saia da mãe, como diz, né? Ou sob os olhos dos pais, sob os olhos da família, de alguém, de uma relação, de uma situação que a pessoa se via escrava, se via dependente. Então, essa pessoa hoje, ela está se fortalecendo, ainda não totalmente amadurecida no maior potencial, mas ela está mais forte e ela já está conseguindo, ela já pensa nisso, em conduzir a própria vida, fazer mudanças estratégicas e inteligentes, né? Claro que isso, e tudo incluindo vocês, né? Você aqui, né? Que talvez seja o que atrapalhou em outro momento, ou nesse momento mesmo estava atrapalhando, estava sendo um impedimento, né? Pode ser. Opa, pulou aqui. Nosso anjo. Arcanjo Uriel, você sabe o que fazer. Confie em seu conhecimento interior e haja sobre ele sem demora. Uau, o Arcanjo Uriel vem dizendo para você que você já sabe o que deve fazer. Você sabe. Ó, você precisa só confiar no seu conhecimento interior. Você não precisa estudar mais agora. Você não precisa ler, pedir, ou... Não, isso que você está sentindo aí, que é o certo, é o que você tem que fazer. Você já tem a resposta. Haja sem demora sobre esse conhecimento que você já tem. Uau, olha que forte. Uriel confirmando para você aí no teu coração. Escreve aí, gente, para confirmar. Eu confio. Comanda aí, escreve no comentário. Eu confio. Nossa, cheguei a me arrepiar aqui, gente. Ui, forte, né, gente? A espiritualidade é maravilhosa, né? Se essa mensagem, ela te ajudou, se fez sentido para você, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário no vídeo, deixa o teu feedback, me conta de onde vocês me veem, de onde me assistem, onde a minha energia está chegando, quero saber como vocês estão também, como está a vida, como estão as coisas, me atualizem aí, gente, tá bom? Sabem que eu amo saber, né, as novidades de vocês. E vamos seguindo pro pessoal, pro grupo que escolheu a opção de número 3, né? A opção número 3, a Sodalita. Você que se conectou com a Sodalita, vamos saber
o que está se passando na mente dessa pessoa, como estão os pensamentos, como estão os sentimentos dessa pessoa, como estão os pensamentos, como estão os sentimentos. Essa pessoa, ela está pensando, o que está sentindo em relação a você. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Quais as novidades, hein? Onde é que a minha energia está chegando? Qual é a tua cidade, teu estado, país, continente? Me contem aí. Abrindo aqui já, nossa, o que tá havendo? 10 de espadas com valete de copas. Tá, vamos entender então. 2 de copas. 10, gente do céu, olha isso, 10 de espadas, aqui um 10 de paus, e tem um 2 de copas aqui, hein? Tô entendendo já. Rainha de espadas, 3 de copas. O sol. 9 de paus. Valete de ouros, 2 de ouros. 5 de copas, 4 de espadas. Bom, essa pessoa aqui, pelo visto, a pessoa pode ser que ela tenha sido aí colocada no lugarzinho dela, né? Talvez você colocou essa pessoa no devido lugar. Porque tô olhando mais aqui, gente. Porque assim, ó, o que acontece? Aqui a pessoa tá achando que pode ser que tenha acabado as chances dela contigo, tá? Já começa por aí a coisa, a preocupação da pessoa, né? Então essa pessoa, ela pode estar achando que foi para um extremo a coisa, que que de repente você perdeu o respeito por ela, pela imagem dela, que tá tudo encerrado, que as chances foram pro ralo mesmo. Outra coisa, a pessoa tá achando que você tem, que alguém tá te influenciando. Pessoas, amizades, família, pessoas com quem você conversa. Essa pessoa, ela tá vendo assim que, muito possivelmente, aqui você disse algo pra pessoa, né? Opa, talvez você... Ai, gente, tá difícil de pegar isso, que tem unha, né? Aqui, muito forte essa espada dela, né? Diante dessas cartas aqui no plano mental, a pessoa tá fazendo uma avaliação. Pode ser uma dramaticidade? Pode, com certeza. Aqui tá todo repleto de drama. Sim, mas não quer dizer que a pessoa, ela não esteja fazendo aí, talvez, aumentando, fazendo um drama, mas com base em fatos reais, né? Tem que ter uma ponta de realidade. Algo aconteceu, né? Porque essa pessoa, ela tá pensando assim, ó, puxa vida, ela deve ter contado, ela deve ter contado pros amiguinhos lá, pro pessoal, para aquele povo que não gosta de mim, ou então, né, se nem conhecem essa pessoa, gente, os teus conhecidos, as pessoas, pode estar achando que você contou, falou o que aconteceu e as pessoas estão comentando, estão criticando, estão te apoiando, estão dizendo para você que você tá certo, que você tá certa, né? Que a pessoa acha assim que você tem respaldo, que você tem apoio das demais pessoas que te amam, que te querem bem, de amizades e tal, e que você foi, talvez, até pela opinião dessas pessoas, na postura que você está tendo, né? De repente você falou, mesmo que tenha sido de uma forma elegante,
você de repente deu o teu recado, você colocou os pingos nos is, você disse algumas verdades ou você questionou. Mas isso aqui é muito uma postura. Se você não falou para a pessoa, talvez você só cortou a pessoa, sabe? É isso que eu tô sentindo. Mas você cortou de um jeito que pode ter sido um vácuo, né? Pode ter sido uma resposta monossilábica para algo, mas a pessoa, lógico, que sabe que foi porque você teve motivo, você não gostou de alguma coisa, né? Talvez você tenha tido muita razão aqui. Então, assim, o 2 de paus aqui, 2 de copas, perdão, e o 10 de paus, me traz, né, essa sensação da pessoa tá ali sentindo sim a culpa e talvez a impossibilidade, a impotência nesse momento, né? Diante dessa postura tua, a pessoa é levada a acreditar que sim, que ela não tem aí muitas boas chances, né, que as coisas talvez encerraram de uma forma negativa. A pessoa, ela tá pensando o pior. Ela, em suma, essa pessoa, ela tá bem assim, com um pensamento um tanto quanto fatalista, né? Tá um pouco perdida. Olha que graça esse pagenzinho, é um gatinho novinho, ele olha pro peixe ali no aquário, né? É curioso para muitos não deu tempo dessa situação ela se desenvolver, né? Na cabeça da pessoa foi algo meio radical, meio que aconteceu, que logo de início, que foi cortado, que foi, de repente vocês não tiveram história, talvez vocês estavam começando algo, a coisa ia se desenvolvendo ainda, vocês recém estavam retomando, e houve um mal-entendido, houve uma situação chata, teve interferência de outras pessoas, você realmente, em alguns casos, se embrabeceu, você mandou o teu recado para a pessoa tá ali meio dramática, achando que não pode não ter volta, né? É alguém assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Pela pessoa, né? Se depender da pessoa aqui que a gente tá falando, essa pessoinha aqui, tá? Não tô falando que é o que vai acontecer, porque a gente tá analisando o sentimento da pessoa. Essa pessoa, o sentimento dela é de lutar. Só que na cabeça dela, a coisa tá meio feia pro lado dela. É como se... Você pode até nem ter falado nada, mas ela viu que você viu alguma coisa. Você percebeu, você fez uma análise séria, firme, forte, né? E aqui essa pessoa, ela claramente não gostaria de desistir. Mas essa pessoa aqui, ela vai, pelo visto, ajustar a estratégia dela, ela vai meio que, ela tá tentando enxergar os erros. Eu senti assim que ela acha que certas coisas aconteceram e que não teria como vocês saírem fora agora, desistirem agora, sabe, gente? Apesar da cabeça dela tá mostrando que teve tudo isso aqui, talvez ela precisaria até pedir perdão para você, né? Aqui tem um sentimento de um arrependimento. Essa número 3, ela tá bem específica, bem específica, né? Então, tem um grupo de pessoas
que está lidando com uma situação muito peculiar, né? Então, de repente, se você, né, não, eu não me identifiquei, acho, não tem problema, gente. Veja se a sua mensagem não está na 1 ou na 2, porque a número 3, de fato, ela está muito específica no grupo de pessoas aqui, tá? A pessoa, ela está, muito possivelmente, lamentando leite, chorando leite derramado, ela está aqui realmente a lamentar, sabe? Essa pessoa tá chateada. Essa pessoa tá chateada. Ela tá... Acredito que ela esteja assim, sem muita reação agora, né? Creio que a pessoa se chateou com o que aconteceu aqui entre vocês. Ela tá um tanto quanto frustrada. Aqui, vejam que a gente tem um pagenzinho de ouros com um 2 de ouros, que é alguém que realmente está perdido, não está sabendo muito bem como agir agora. Eu creio que a tendência seja esperar, né? Afinal, nós temos um 4 de espadas aqui, a tendência é esperar. A pessoa acha que se ela for fazer alguma coisa aqui, que não vai vingar mesmo, que ela não vai ter êxito nessa empreitada, que muito possivelmente você ainda está firme ali nas tuas condições, na tua postura, né? Então essa pessoa aqui, apesar de não estar querendo desistir por conta do que você já tem, da história, do contexto, do cenário, né? A gente vê que, apesar disso, né, gente, a pessoa, ela acha que tem que dar um tempinho. Tem que dar um tempinho aqui, e esse tempinho é muito relativo, sabe, gente? Porque cada situação é diferente. Então, um cenário, um contexto, uma história, que para um é ok, é tranquila, para outro grupo pode ser o extremo, pode, né? Eu digo, uma coisa é, passou uma semana, é bastante tempo, teoricamente, bastante tempo. Mas depende de como foi o cenário, do que aconteceu, da gravidade da situação, né? Isso é de pessoa para pessoa. Eu vou falar, eu não estranharia se esse alguém aqui até procurasse ajuda com alguém, né? Alguém que pudesse falar com você, pedir informações sobre você, querer saber como você está, para os outros te contarem. Essa pessoa se arrepende do que fez ou do que não fez, ou de ter agido ou não agido de uma forma, talvez do que falou. Eu sinto coisas ditas e coisas ditas com muita força, uma postura meio radical. De repente foi até a pessoa que te disse algo e você só revidou. Pode ser que essa pessoa esteja sentindo que precisa buscar uma ajuda mesmo. Se vocês têm amizades em comuns, conhecidos, né? Que não esses aqui que te influenciam contra a pessoa, claro. Né? Em alguns casos não é nem contra, né, gente? É só as pessoas que te apoiam e esse alguém sabe disso, né? Vamos abrir mais aqui, vamos saber mais com o Lenormand. Opa! Vamos saber, né? Complementar aqui. Como está a mente? Olha isso, gente. O caixão e os trevos. A raposa, a carta da serpente. Opa, o jardim. E o chicote.
Falei para vocês que tem esse pensamento dessa pessoa de influência, né? Beber mais um golinho. Na cabeça da pessoa, pode ser que ela ache que você não esteja receptivo. Na cabeça da pessoa, você não está muito aberto. E aqui eu digo para logo, né? Tanto que os trevos estão aqui. A pessoa acha que não vai ser qualquer coisa ou qualquer situação, qualquer cenário, qualquer oportunidade que vai te dobrar, né? Assim, que vai te convencer. Ela acha que você tá fechado por enquanto, que você não tá receptiva a ela, a ele, sabe? Por um tempinho. E acha sim que tem influência. Gente, tem situações aqui que teve alguma fofoca, algum mal entendido. Pode ter sido pra pessoa, pode ter sido pra você, tá? Ou a pessoa tá achando que teve isso. Em alguns casos aconteceu mesmo, é fato, isso interferiu muito. E em algumas situações, e pode ter sido sim, pessoas maldosas, tá? A pessoa já tem convicção disso, ou ela acabou descobrindo, ou ela acabou desconfiando, né? De alguma forma isso influenciou muito aqui. Para alguns, tá? Não é para todos, é uma leitura geral, mas aqui eu já vejo sim fofoquinha, conversinha, o jardim tá com chicote, né? Então tem algo sim, de diz que me disse, de leve trás, para pessoas que estão numa família aí, que as famílias se intrometem no relacionamento, seja de um lado, seja de outro, ou os amigos, ou de repente vocês trabalham juntos, e aí teve aquela fofoquinha, fulaninha falou, o diz que me disse, o leve trás, ou era proibido e souberam de vocês, né? Ou uma das partes é mais influenciável e ouve essas fofocas da outra pessoa, disse que fulana deu em cima de Beltrano e você acreditou, ou fulano acreditou. Esse tipo de coisa, tá, gente? Pode ter sido sim, tá? Vejam que aqui teve forte essa influência, né, no jogo. Essa pessoa, ela quer passar com você as informações ocultas, ó, estão vendo os livros aqui, entreabertos, e a casa, mas ela acha que tem que repassar só com você. As informações, o que ficou mal entendido, o que ficou não dito, as coisas pendentes, o que ela tem curiosidade, ou o que você tem curiosidade, o que vocês precisam esclarecer. Acredito que não será agora, tá? Mas vai ser necessário sim, tá, gente? É importante, porque tem muita informação aqui, tem muito segredinho, muita coisinha, de repente, até que a pessoa quer te falar, quer esclarecer, para não ficar essas coisas, o dito pelo não dito, e da tua parte, de repente, coisas que a pessoa precise e queira saber de ti também, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Uma mão lava a outra. É uma via de mão dupla, né? Tem sentimento, a pessoa se importa, porque senão ela não iria tá nem aí também, né? Não iria estar se importando, ela tá pensando no momento certo, na hora certa, só que esclarecer, né? Percebi que se tem coisas para pedir desculpas, a pessoa quer te pedir, ela acha assim que você é uma pessoa que vale a pena. Aqui a gente vê que tem uma conexão genuína, você não é uma pessoa qualquer na vida desse alguém. Então tem um sentimento, tem uma sintonia muito forte, né? Essa pessoa, ela não tem assim olhos para outras pessoas, ela não tem vontade de estar com outras pessoas, né? O olhar, o desejo, o pensamento, o sentimento dessa pessoa é por você, tá?
é na tua direção realmente, essa pessoa, então ela é muito focada, é muito envolvida contigo. Para essa pessoa você é alguém único, né? Então assim, aqui, apesar da situação estar um pouquinho, né, como vimos, né, um pouco difícil, é ir dando tempo ao tempo. Tá? Claro, se você achar que vale a pena. Eu vou pedir até mais, nessa número 3, eu vou pedir mais conselhos para vocês, tá? Que eu acho importante. Eu pedi ali os demais com a mensagem dos anjos, mas eu quero pedir aqui 2 cartas do Osho, eu vou pedir a mensagem dos anjos também. Ó, renascimento. Vamos complementar aqui. Olha isso, condicionamento. Bom, quem chegou até aqui no final dessa mensagem é porque é daquele grupo que eu falei, né, que realmente fez sentido para você. É um grupo menor, eu tenho certeza, porque a mensagem foi muito específica, mas é porque de fato fez muito sentido e você está precisando dessas respostas aqui, né? Ó, o arcanjo, que é o arcanjo Chamuel. Transição de carreira. Sua felicidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Ó, gente, essa mensagem aqui do arcanjo Chamuel, vejam que ela veio para a carreira. Ela não é uma mensagem específica para o amor. Porém, tenho uma coisa para dizer para vocês, nada é por acaso, né? Tem um 10 aqui, né? Um 10. Que é a carta do renascimento, é o fim dos ciclos. Então, tem pessoas aqui que precisavam sim saber disso, né? Porque isso aqui repercute não só numa área isolada da vida, né? A nossa energia, você está fazendo uma, como é que diz? Transição, né? Então, essa mudança aqui de carreira, ela muito provavelmente tem a ver com o teu momento de vida. Então, se você está com o desejo de mudar de área, começar a estudar outra coisa, é o momento, tá? De repente você está recebendo insights, inspirações, você está sentindo, poxa vida, Gaia, essa questão aqui na minha vida afetiva, né, amorosa, tá trancada. Para mim isso aqui é muito um chamado para você destravar isso aqui por meio do foco em outra coisa. Porque quando a gente está muito focado na situação que está difícil, que está emperrada, a gente tende a bloquear ainda mais. E aí quando você solta, você deixa um pouquinho de lado, é como se tivesse você dizendo para a vida, ó, eu confio, eu já tentei, a minha parte eu fiz, eu tô confiando em ti, espiritualidade. E aí você solta. Então aqui muitas pessoas vão receber essa bênção. Ele fala de uma abençoada mudança, né, na carreira. Eu sinto também, gente, que pode ser aqui até o financeiro, tá? Surpresas no financeiro, abertura de caminhos. Agora, aqui, não adianta a gente querer retomar ou que seja entender isso aqui se eu tiver ainda sem liberar esse perdão, sem fechar esse ciclo, sem ressignificar, né? Porque aí eu vou estar aqui, ó, nesse condicionamento. Tá vendo que esse leão, ele tá amarrado em minhas ovelhas? Ele tá sem o poder dele. Então é momento de você retomar o teu poder, retomar a tua força. Como que você vai retomar isso para você poder entender se, poxa, se isso aqui faz sentido para mim mesmo, se é uma coisa que eu quero, essa pessoa, ela vai realmente me valorizar, me respeitar, e ela vai, se for para ser meu, vai ser. É você olhando com um outro olhar, finalizando o que precisa finalizar, curando primeiro a si, e aí automaticamente isso vai estender para a situação, vai dissolver as travas, aquilo que tá, sabe, os nós da situação, e você vai pegar o teu poder de volta. Talvez você dê o teu poder para essa pessoa tirar a tua paz. E você vai retomar o teu poder. Não, o poder é meu. Ninguém pode tirar minha paz, a não ser se eu mesmo der esse poder, essa autoridade para essa pessoa. O caminho começa aqui, para essa cura e para essa resolução,
para as coisas começarem a se movimentar, tá, gente? Essa número 3 foi um pouco mais complexa, sim, tá? Mas assim, que a espiritualidade, ela te ilumine, ela te oriente, ela siga, sabe, concedendo sabedoria para que você, né, consiga aí tomar as melhores decisões nessa situação, tá bem? Gente, eu agradeço, viu? O carinho por me acompanharem até aqui o final. Não esquece de deixar o teu feedback, deixar o teu like, faz toda a diferença aqui pro meu trabalho. Escreve para mim se fez sentido, se você gostou da mensagem, tá bom? Faz toda a diferença pro meu trabalho esses feedbacks. Gente, minha gratidão infinita, um beijo com muito carinho para vocês e até o próximo vídeo.